Atualmente, dentro do universo dos animes e dos mangás, o Isekai tem sido uma das histórias, né, que mais tem chamado a atenção e tem se tornado cada vez mais popular. Mas vocês sabem o que é o Isekai? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Wellerson, você está no meu mundo otaku e hoje nós vamos comentar sobre Isekai, o que é o Isekai e por que ele é tão odiado por algumas pessoas. Não sei se vocês sabem, mas o Isekai não é muito bem visto por alguns fãs dessa comunidade otaku, né? Mas a gente vai entender um pouquinho por que isso acontece, vamos tentar destrinchar um pouco o que é o Isekai, beleza? E o que compõe essa história, o que compõe essa narrativa e tentar chegar a uma objetividade, né? Tentar chegar a uma resposta ou quem sabe uma hipótese mesmo do porquê que as pessoas não gostam. Antes de mais nada, é preciso dizer que o Isekai não é uma demografia. Não sei se algumas pessoas têm essa compreensão de que Isekai é uma demografia, mas não, o Isekai é um subgênero de light novel, de mangás, de jogos, de anime, então não é explicitamente algo que está ali dentro dos componentes demográficos de uma obra, beleza? E basicamente o que se trata, o Isekai? Nós temos a típica história de um personagem, de um protagonista comum, ele não tem nada sobressalente, nenhum atrativo interessante, e intempestivamente ele acaba sendo redirecionado para um universo paralelo, um universo alternativo, onde as coisas são incríveis, onde existe uma possibilidade que no mundo real, no mundo atual dele, não era possível. Então essa é a premissa principal dos Isekais, você ser redirecionado para um universo mágico. Na maioria das vezes. Esse conceito ele surgiu em 1865 com a história Alice no País das Maravilhas. A história que praticamente eu acho que todo mundo conhece, de uma garota dos cabelos loiros e com um vestido azul, que em um determinado dia acaba sendo guiada por um coelho falante que a leva para uma toca. E quando ela adentra essa toca, ela vai para um universo mágico. E dentro desse universo existem várias possibilidades, desde pessoas loucas, ensandecidas, a animais falantes e até mesmo seres que normalmente seriam taxados como irreais. Então, após o surgimento de Alice no País das Maravilhas, desse conceito de você ser levado, né, para um outro universo, ele se tornou cada vez mais comum, só que com uma narrativa alterada com o passar dos tempos. E basicamente nós temos como preceito as histórias de um personagem que ele reencarna na vida de outra pessoa, ou mesmo que ele surge em um universo virtual. Então nós temos aí como exemplo dois animes. E o anime, para poder exemplificar um pouco dessa ideia de reencarnação, é um dos animes da temporada, que é o Hachinante Sore wa Nai Deshou. Ele aborda um pouco sobre um personagem que vivia uma vida normal, e do nada ele acorda no corpo de uma criança de 8 anos, eu acho o mais novo da família, de um garoto chamado Will. Então basicamente é esse conceito, e também nós temos o conceito do universo virtual, e aí nós podemos trazer aqui como referência Overlord, beleza? Que é basicamente aquele conceito de um mundo, um universo onde tudo que acontece é dentro de um jogo, beleza? Então Overlord seria um exemplo básico para isso. Agora talvez um dos pontos interessantes do Isekai é onde as pessoas dizem que é uma coisa ruim, é uma história ruim e é uma coisa bastante odiada. Mas por que será que as pessoas não gostam tanto desse gênero, né? Porque não gostam do subgênero do Isekai? Então, basicamente, a gente tem algumas considerações aqui para fazer sobre o Isekai que possivelmente, notem que possivelmente podem ser justificativas para que essas pessoas não gostem muito aí desse subgênero, não curtam muito a narrativa, a proposta do Isekai, beleza? Então vamos abordar um pouquinho aqui com vocês. Basicamente, em todas as histórias de Isekai, nós temos os protagonistas padrões, que possuem alguns defeitos, que possuem algumas introspecções, que são personagens um tanto negativos. Então o primeiro deles é o Nichi. O Nichi basicamente é um jovem que não tem emprego e também não estuda, não faz nada da vida, e ele é meio que taxado como um fracassado, vamos dizer assim. Então a gente tem sempre uma história parecida com essa, um personagem jovem que não faz nada da vida e acaba tendo a possibilidade de ir para um outro universo. Temos também o personagem Hikikomori. O Hikikomori
um estado de isolamento absurdo, domiciliar, onde a gente vê o protagonista que só quer ficar em casa, ele não quer fazer mais nada, não tem amigos pra sair, se tem amigos ele não gosta de sair, prefere ficar em casa só jogando videogame ou assistindo anime. Então esse é o Hikikomori, é o personagem totalmente introspectivo, fechado no mundo dele. E por último, nós temos os personagens gamers, que são os personagens que estão totalmente focados no universo ali dos jogos, eles só querem saber de jogos, o universo virtual, essas coisas do tipo, e aí entra um pouco do Overlord também, basicamente ali pode-se fazer uma alusão. Então esses são os personagens que mais são retratados em histórias de Isekai. Mas qual é o real problema disso tudo? O problema é que na vida real, esses personagens são uns merdas, vamos dizer assim, praticamente. Então eles não têm nenhum grande objetivo, ou eles não são personagens em potencial no mundo deles, no universo deles. Mas a partir do momento que eles são enviados para esse novo universo, esse novo mundo, eles ganham poderes imensuráveis, inaferíveis, de deuses, são criaturas mágicas e absurdas, conseguem fazer coisas maravilhosas. Caramba, esses caras são incríveis! Então essa forçação, esse protagonismo, eu acho que é um dos pontos mais criticados do Isekai, e sem contar o fato do harém. Praticamente o Isekai de verdade, o Isekai raiz, tem que ter um harém. Caso você não saiba o que é um harém, onde o protagonista está sempre rodeado por várias mulheres que o desejam muito, e ele não sabe escolher porque ele é um personagem indeciso e no fundo ele não gosta de nenhuma, ou ele gosta, mas ao mesmo tempo ele só fica admirando, ele não chega nela porque não tem coragem. Então todo esse blá blá blá, essa picuinha aí, e geralmente os Isekais abordam muito sobre essa temática. E quando não são poderes sobrenaturais, recebem a capacidade de driblarem a morte, de driblar, né, a morte, como é o caso de ReZero, né? A gente tem aí esse exemplo típico do personagem que vive num loop infinito, onde ele morre várias vezes, mas ao mesmo tempo ele retorna à vida sempre que alguma coisa de errado acontece, ele tem a possibilidade de voltar para poder consertar esse erro. Então essas são as temáticas mais abordadas por Isekais e provavelmente pontos muito fortes para denotar o motivo das pessoas odiarem o Isekai. Mas e aí, você curte Isekai ou não? Deixa nos comentários aí, eu vou querer saber, beleza? Deixa o like nesse vídeo porque é muito importante, vou saber que vocês gostaram desse conteúdo. E aqui na descrição tem uns links das redes sociais que você precisa saber para seguir a gente. Tem o Facebook, a nossa página no Facebook, tem o meu perfil no Twitter e também tem a nossa página no Instagram. Segue lá se você quiser saber um pouco mais sobre o meu mundo otaku. Eu conto muito com o vosso apoio, a gente se vê no próximo vídeo. É nóis, valeu, falou e tchau!